Já está comigo ao vivo, na ponta da linha, João Paulo Capelanes, para trazer informações do Timão para você. Buenos dias, João Paulo Capelanes, seja bem-vindo ao De Primeira, meu amigo. Obrigado, Romão. Um abração para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Informações importantes envolvendo o atacante do Atlético Paranaense, Rony, porque são muitas informações, é claro, e sempre ressaltando, respeitando sempre os demais companheiros. Cada um tem a sua informação e a mais atualizada que eu apurei há cerca de 15, 20 minutos no máximo é com uma pessoa do staff do próprio atacante, uma pessoa do staff do Rony. Passou a informação que ele não viaja para disputar esses jogos na Argentina porque vai acompanhar o nascimento da sua segunda filha. Deve nascer até o dia 20. O jogador que viajaria com a delegação, mas acabou justamente, para muita gente, sendo afastado. A informação que pelo menos nos foi passado é que ele fica em Curitiba justamente para acompanhar o nascimento da sua segunda filha. E eles não receberam nenhuma proposta oficial de renovação. O contrato do Rony vai até julho de 2021 e ficou só na conversa. Justamente foi o que me foi passado dessa pessoa do staff do jogador. E aí a informação que a gente conseguiu conversar por telefone com essa pessoa é que não haverá uma reunião hoje. Quem lidera a negociação está em São Paulo, resolvendo negócios com o presidente do São Caetano, porque eles têm negócios por lá. E aí algumas pessoas levantaram que teria já se reunido com o presidente do Corinthians, André Sanches, mas essa informação não nos foi passada. A direção corintiana só tem aqui em São Paulo o presidente André Sanches, porque o Duílio, o doutor Calil, o Wilson, que é o gerente de futebol, todos estão nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. A multa, como muita gente sabe, é de 12 milhões de euros. O Corinthians, em hipótese alguma, vai pagar esse valor, porque a gente está falando aí de aproximadamente 55 milhões de reais. Um pouquinho mais cedo eu fiz um contato com o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, e ele disse que não vai se manifestar, que vai resolver isso internamente. Por mais que a gente tenha tentado descobrir a situação, se o Rony foi barrado justamente para tentar resolver essa situação, porque tem muita gente que indica que ele já tem conversas adiantadas com o Corinthians, resolvendo questão salarial. Mas não houve uma reunião, repito, com o principal agente do jogador e o staff da equipe do Atlético Paranaense também. Um outro dirigente em contato comigo mais cedo, do Atlético Paranaense, falou o seguinte: o Corinthians teve dificuldades com o Michael. Quem dirá com o Rony? 12 milhões de euros ou nada. É isso que o Atlético pode propor, chance zero neste momento. O diretor de futebol, o homem forte de futebol do Atlético Paranaense, é o Paulo André. Só que ele não está à frente dessa negociação. Quem trata a negociação no Atlético Paranaense é o Petralha. E a gente vai lembrar que ainda existe a possibilidade de, quando o Atlético Paranaense retornar desses amistosos de preparação, que aí sim uma proposta oficial de renovação de contrato, pelo menos por mais 2 temporadas, seja colocada na mesa do staff do Rony. Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu e o pessoal do staff do atacante espera que isso seja solucionado o mais rápido possível, porque, por enquanto, ficou só na lábia, só na conversa. A proposta oficial do Corinthians não aconteceu e uma proposta oficial de renovação do contrato do Rony também não aconteceu por hora, Romano. Muito obrigado, João Paulo Capelanes. Já vou passar a bola aqui. Hoje estou muito bem acompanhado por Bernardo Ramos, Eduardo Tironi. Bom dia, meus amigos. Fiquem à vontade para interagir com o Capelanes. Bom dia, Romão. Bom dia, ao Tironi, ao Belatira, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ô, Capelanes, resumindo tudo isso aí, qual é o valor, então, da multa rescisória? 12 milhões de euros, é isso? 12 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais. E aí eu conversando, e aí ele me pediu para que ficasse de forma anônima, que eu não falasse no ar, então a gente vai respeitar esse desejo de um dos membros do staff do Rony, é que existe uma repercussão que o jogador naturalmente tem valor, né? Tem porcentagem no seu passe. Isso aí não é só privilégio do Rony, mas de boa parte, para não falar quase 100% dos atletas do futebol brasileiro. E aí eu perguntei, existe a possibilidade de abrir mão da porcentagem para que conseguisse avançar na negociação? Essa pessoa me falou o seguinte: olha, eu desconheço isso de fato. Claro que o atacante tem uma porcentagem do seu contrato, mas teria que abrir o contrato. Isso não foi nem cogitado, a gente não está nem cogitando. O que a gente cogita hoje é a continuidade dele no Atlético Paranaense. Repito, não houve ainda uma reunião e nem sei se haverá, porque o agente do Rony está aqui em São Paulo, né, e vai voltar para Curitiba só amanhã. Então a gente vai seguir apurando para entender um pouco mais essa situação. Mas, de fato, hoje
Há pouco, certamente o Ticone vai trazer essa informação. O Duílio Monteiro Alves participou de uma rápida entrevista nos Estados Unidos e deixou bem claro que o interesse existe. E a gente já noticiou isso desde o ano passado. O Rony está na lista do técnico Thiago Nunes, mas pelo altíssimo valor da multa rescisória, é impossível o Corinthians conseguir fazer negócio, a não ser que algo drástico mude nas próximas horas, coisa que eu particularmente não acredito, Bernardo. Então é o seguinte, Capelanes, o Atlético Paranaense e o jogador não aceitam abrir mão do valor que tem a receber, não é? Então o valor é de 12 milhões de euros mesmo, não é isso? 12 milhões de euros mesmo, exatamente. E aí tem uma outra situação também, só para deixar bem claro. O Petralha ficou muito aborrecido com o Thiago Nunes, emitiu nota oficial naquela época, a gente repercutiu bastante no de primeira, e aí não vai, obviamente, aliviar. O Petralha sempre costuma responder envolvendo negociações de jogadores, mas nesse caso, quando eu entrei em contato com ele, deixou bem claro, vamos resolver internamente. O que eu ainda não consegui cravar, para ter 100% de certeza, é o motivo pelo qual o Rony não viajou. Porque muita gente noticiou que ele não viajou porque justamente tem esse entrave envolvendo Atlético Paranaense e Corinthians. O membro do staff dele me passou que a filhinha dele vai nascer até o dia 20 de janeiro. Então, por isso, ele fica em Curitiba para acompanhar o nascimento. Isso que me foi passado, isso de fato vai acontecer, mas talvez pode ser mais um artifício para que o atleta fique afastado do elenco. Não dá para descartar essa possibilidade, não. Ou às vezes até uma pressão para renovação de contrato. Você repita aí, por favor, quando é que vence o contrato dele, quando acaba? O contrato dele vai até julho de 2021. Tá. Julho de 2021. Tá, então tem 1 ano e meio de contrato ainda, 1 ano para ser negociado, se for o caso, para o Atlético Paranaense receber alguma grana, ou seja, me parece, Capelanes, Tirone, Roman e amigos, que não há uma urgência do Atlético Paranaense de resolver esse problema agora. Me parece que é isso. Parece que o Atlético Paranaense não está querendo negociar nesse momento. Até porque, assim, são 12 milhões de euros, nós estamos falando de um jogador de 24 anos, né? Qual clube de fora do país, de algum centro importante, que contrataria um jogador por 2 milhões de euros com 24 anos? Eu acho muito difícil. Ou seja, é uma negociação ainda mais complexa do que a do Michel de 23 anos, que custou menos do que isso. Exatamente. O Corinthians não conseguiu chegar, o Corinthians tirou o pé em determinado momento, até acredito com razão. Então é isso, né, Capelanes? Então não tem nada neste momento que possa indicar a vida de Rony, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, para o Corinthians, correto? Correto, é isso aí. Muito bem, João Paulo Capelanes. Certamente você continua monitorando de perto toda essa situação. Qualquer novidade, prioridade é toda sua. Boa sequência de trabalho, meu amigo. Obrigado, Roman. Para vocês também, ótimo programa. A gente segue apurando a informação e, claro, deixando sempre explícito para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né? Cada um tem a sua informação, mas, de fato, neste momento, com o status do jogador aqui... Perdemos João Paulo Capelanes, mas está dado o recado. Então, torcedor corintiano, muita calma nessa hora. Acho que o pensamento básico é o seguinte: cortou um dobrado, não conseguiu trazer o Michael, o Rony tá até mais complicado, né, Tirone? Tá mais caro e já é um jogador mais velho, né? Exato. É um jogador mais velho, que não, assim, claro que ele foi um dos destaques do Atlético Paranaense na temporada. No Brasileiro foram 30 jogos, 6 gols, 8 assistências para gol, enfim, ele fez uma temporada bem interessante. E é um cara que o Thiago Nunes confia e tudo mais. Mas se você colocar na balança, quem apareceu mais para todo mundo esse ano, talvez tenha sido o Michael, que foi contratado pelo Flamengo por menos do que isso. E tem a questão, assim, acho que é a questão central do Corinthians nesse momento, que é o dinheiro. Da onde o Corinthians vai tirar dinheiro? É isso aí. A questão é simples, é matemática. Vai tirar 12 milhões de euros da onde? De que lugar? Né? O Corinthians, pelo menos no caso do Michael, teve o bom senso financeiro, tirou o pé quando viu que excedia o que ele podia pagar e acabou perdendo essa corrida para o Flamengo. Em relação ao Rony, vamos acompanhar. E para você, torcedor corintiano que chegou agora, mas o Atlético Paranaense foi para a Argentina fazer jogos, acho que joga contra o Boca e contra o Racing. Aliás, belíssima pré-temporada aí do Atlético Paranaense, mas a princípio o João Paulo Capelanes traz a informação do nascimento da filhinha do jogador e por isso ele não teria viajado com a delegação do Atlético Paranaense. É isso aí, Romain. E por que é um jogador tão valorizado? Como disse o Tirone, né? 8 assistências no Campeonato Brasileiro, ou seja, passes para gol. É o 5º colocado no ranking no Campeonato Brasileiro. Atrás do Arrascaeta, do Dudu, do Carlos Sanches e do Gabigol.
à frente do Everton Ribeiro, ou seja, foi muito bem. Não é um jogador que cruza muito, foi o 36º no ranking no Campeonato Brasileiro, não é um jogador que dribla muito, na posição de número 40 no ranking no Campeonato Brasileiro, isso tudo de acordo com o Footstats. Mas é um jogador que finaliza muito também, o 12º nesse quesito. Ou seja, é aquele jogador de área, que entra pelo lado da área, dá o passe rasteiro ou chuta pro gol. É um jogador perigosíssimo, perigosíssimo. Foi ele e o Bruno Guimarães, foram os melhores do Atlético Paranaense nessa temporada em que o clube conquistou pela primeira vez a Copa do Brasil. E o jogo mais difícil que o Flamengo teve no Campeonato Brasileiro pós Jorge Jesus, pós a derrota por 3-0 pro Bahia, foi o jogo com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em que o Flamengo venceu por 2-0, mas tomou uma canseira danada do Atlético Paranaense, inclusive com o Rony jogando muita bola. E o Rony é bom. E o Rony é desses jogadores que o Atlético Paranaense tem muito, né? Tem todo ano, jogador veloz pelo lado, né? Ele joga bastante pelo lado esquerdo. Às vezes não, às vezes ele joga pelo outro lado também, mas ele joga mais pelo lado esquerdo. E o Atlético Paranaense, há muitos anos, né? Tem esse tipo de jogo. Não sei se é por causa do gramado sintético, das questões da arena e tal, mas é um tipo de jogador muito característico do Atlético Paranaense.